Olá, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer a leitura de mais um artigo do professor Olavo de Carvalho e fazer alguns comentários. Está nesse livro Histéricos no Poder. Eu deixarei na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir o livro. Também deixarei o link para os meus cursos, né, de técnicas de leitura, a filosofia de Platão, a literatura de Dostoiévski, né? Quem tiver interesse, tá? Bom, eu tomei conhecimento desse artigo através do programa True Outspeak do professor Olavo, né? Porque quando passa ali do programa 270, ele começa a fazer a leitura e comentário dos seus artigos, né? E esse artigo aqui eu achei muito interessante e se chama Longa Noite. Então, eu farei a leitura e os comentários, tá? Bom, se há uma coisa que quanto mais você perde, menos sente falta dela, é a inteligência. O uso da palavra não no sentido vulgar de habilidadezinhas mensuráveis, mas no de percepção da realidade. Quanto menos você percebe, menos percebe que não percebe. Quase que invariavelmente, a perda vem, por isso, acompanhada de um sentimento de plenitude de segurança, quase de infalibilidade. É claro, quanto mais burro você fica, menos atina com as contradições e dificuldades, e tudo lhe parece explicável em meia dúzia de palavras. Se as palavras vêm com a chancela da inteligência falante, então, meu filho, nada mais no mundo pode se opor à força avassaladora dos chavões, que num estalar de dedos respondem a todas as perguntas, dirimem todas as dúvidas e instalam com soberana tranquilidade o império do consenso final. Refiro-me especialmente a expressões como desigualdade social, diversidade, fundamentalismo, direitos, extremismo, intolerância, tortura, medieval, racismo, ditadura, crenças religiosas e similares. Aqui eu vou fazer um parêntese porque essa semana uma pessoa fez um comentário em um vídeo meu do livro que se chama Música, Inteligência e Personalidade, e o que ela fez foi justamente isso aqui. Depois ela apagou o comentário, ah, mas o que ela fez foi justamente isso aqui, tá? Como a pessoa não lê o livro, não percebe que está usando esses chavões, ela tenta rechaçar a tese do livro que ela não conhece. Então, assim, como eu já disse aqui outras vezes em vídeos, eu tenho uma experiência de trabalhar com música há 25 anos, né? Então tenho um conhecimento razoável nessa área, lecionei por vários anos e eu vi que a pessoa coloca assim, esse livro é um livro direitista. Ele não fala assim, a tese do escritor está errada aqui, aqui e aqui. Isso aqui possui isso, o contrário, fulano pensa o contrário, assim, assim, assim. É mais fácil usar um recurso retórico, chamar as pessoas. Além dessa lista aqui, porque esse artigo ele é de 2012, é muito mais simples eu chamar a pessoa. Falar que ela utiliza de um preconceito linguístico, de que fascismo, né? E aí é cultura eurocêntrica. Pô, qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo musical sabe que quando os portugueses chegaram no Brasil, os indígenas tinham uma escala musical de 4 notas, enquanto os europeus já possuíam uma escala de 12 notas, né? Havia ali toda uma influência já trazida dos gregos, né? Não só com a música modal, mas também com todas aquelas características que foram herdadas e desenvolvidas, estavam altamente avançadas ali na Europa e que aqui no Brasil, colônia, por exemplo, eram façanhas musicais inimagináveis. Para não falar de que é o seguinte, eu tenho que me espelhar naquilo que é superior, naquilo que é melhor. Eu tenho que aprender com quem é melhor que eu. Então não tem como falar em cultura eurocêntrica ligado à música como se fosse algo ruim ou desmerecedor, já que eu tenho que me inspirar em quem é melhor.
Brasil nunca produziu Mozart, nunca produziu Beethoven, nunca produziu Bach, nunca produziu Vivaldi, nunca produziu um Verdi, nunca produziu um Puccini, né? Enfim. Então, aí as pessoas, então não percam tempo de vocês fazendo esse tipo de comentário aqui nos meus vídeos, tá? Porque não serão respondidos, porque se atentam a esse tipo de coisa, a usar esse tipo de lugares comuns que não descrevem nada, tá? Se vocês quiserem aí tal conversar seriamente sobre o assunto aí é outra coisa. Assim como as pessoas também que às vezes fazem comentários nos meus vídeos que você está fumando durante o vídeo. Cara, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Você não se sente à vontade, procure outros canais. Com certeza você vai achar canais melhores, com mais inscritos, enfim. Procurem, aí fiquem à vontade. Não percam seu tempo fazendo esse tipo de comentário aqui, porque se vocês estivessem preocupados com a cultura de vocês, assim como vocês estão com a minha saúde, tudo estaria melhor. Bom, o leitor pode, se quiser, completar o repertório mediante breve consulta às sessões de opinião da chamada grande imprensa. Na mais ousada das hipóteses, não passam de uns 20 ou 30 vocábulos. Existe algo entre os céus e a terra que esses termos não exprimam com perfeição. Não expliquem nos mais mínimos detalhes, não transmutem em conclusões inabaláveis que só um louco ousaria contestar. Em torno deles, a mente brasileira hoje em dia, incapaz de conceber o que quer que esteja para além do que esse exíguo vocábulo pode abranger. Que essas certezas sejam ostentadas por pessoas que, ao mesmo tempo, fazem profissão de fé relativista e até mesmo neguem peremptoriamente a existência de verdades objetivas, eis uma prova suplementar daquilo que eu vinha dizendo. Quanto menos você entende, menos entende que não entende. Ao inverso da economia, onde vigora o princípio da escassez, na esfera da inteligência rege o princípio da abundância. Quanto mais falta, mais dá a impressão que sobra. A estupidez completa, se tão sublime ideal se pudesse atingir, corresponderia assim à plena autossatisfação universal. O mais eloquente indício é o fato de que, num país onde há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler, ninguém dê pela falta de uma coisa outrora tão abundante, tão rica nestas plagas, que era como se chamava mesmo, literatura. Digo que essa entidade sumiu porque creiam. Não cesso de procurá-la. Vasculho catálogos de editoras, reviro a internet em busca de sites literários, leio dezenas de obras de ficção e poesia que seus autores têm o sadismo de me enviar. E no fim das contas, encontrei o quê? Nada. Tudo é monstruosamente bobo, vazio, presunçoso e escrito em uma língua de orangotangos. No máximo, aponta aqui e ali algum talento anêmico, que para vingar precisaria ainda de muita leitura, experiência de vida e uns bons tabefes. Mas, assim como não vejo nenhuma obra de literatura imaginativa que mereça atenção, muito menos deparo nas resenhas de jornais e nas revistas de cultura, que não cessam de aparecer com alguém que se dê conta do descalabro, do supremo escândalo intelectual, que é um país de quase 200 milhões de habitantes com uma universidade em cada esquina, sem nenhuma literatura superior. Ninguém se mostra assustado, ninguém reclama, ninguém diz um ai. Todos parecem sentir que a casa está na mais perfeita ordem, e alguns até são loucos o bastante para acreditar que o grande sinal da saúde cultural do país são eles próprios, pois não houve até um ministro da cultura que assegurou estar a nossa produção cultural atravessando um dos seus momentos mais brilhantes, mais criativos, media de certo pelo número dos shows de funk. Então, vendo como no reino da inteligência a escassez é abundância, estão vendo como no reino da inteligência a escassez é abundância, mas o pior não é a penúria quantitativa. Da independência até os anos 70 do século XX, a história social e psicológica do Brasil aparecia translúcida na literatura nacional, lendo os livros de Machado de Assis, Raul Pompeia, Lima Barreto, Antônio de Alcântara Machado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado,
Marques Rebelo, José Geraldo Vieira, Ciro dos Anjos, Octávio de Faria, Aníbal Machado e tantos outros, obtínhamos a imagem vívida da experiência de ser brasileiro, refletida com toda a variedade das suas manifestações regionais e epocais e com toda a complexidade das relações entre alma e história, indivíduo e sociedade. Isso é bem interessante porque a semana passada me enviaram um artigo da escritora que ganhou o prêmio Jabuti de poesia. E lá a pessoa falava um monte de asneiras sobre Homero. Então, assim, pulula para todos os lados essas alegações, essas distorções. Por exemplo, falando que Homero, vou dar um exemplo. O machismo de Homero, eu vi uma tese de mestrado que era a cultura do estupro e metamorfose. Bom, percebe-se que, primeiro, as pessoas não leram Homero. Essa autora que ganhou o Jabuti desse ano não leu Homero, e se leu, não entendeu. Eu cito um livro aqui, já citei em outros vídeos, que é o do Andrew Lang, O Mundo de Homero. Ali ele é um historiador que ele fala só sobre Homero, e ele vai mostrar que Homero era um dos escritores que mais respeitavam as mulheres. Só que é fácil saltar, né, digamos, dessa autoridade de ter ganhado o prêmio Jabuti e alegar que Homero possuía, sei lá, machismo estrutural, enfim, esse tipo de coisa, quando eu não li Homero, ou quando simplesmente eu li a resenha de Homero, ou li o que alguém falava sobre Homero. Dificilmente as pessoas vão pegar, como eu disse aqui, o texto sobre o vídeo, o livro da Música e Inteligência, e vão ler e vão refutar. Mas fazem isso. Ou sobre, eu já citei aqui os livros da Regine Pernoud, A Mulher no Tempo das Catedrais, ou A Idade Média, o que não te ensinaram, ou os livros do Legoff, né, que vão refutar todas essas teses, só que as pessoas não vão pegar esses livros e vão ler. Né? Mas hoje todo mundo é escritor, todo mundo está produzindo, todo mundo. Enfim, isso mostra essa ignorância que é muito fácil usar chavões para definir autores dos quais eu nunca li, ou não conheço, simplesmente conheço de orelhada, né? Porque Homero, por exemplo, não é simplesmente você ler Homero, eu não posso cometer um anacronismo ao interpretar Homero. Mas, enfim, a partir da década de 80, a literatura brasileira desaparece. A complexa e rica imagem da vida nacional que se via nas obras dos melhores escritores é então substituída por um sistema de estereótipos vulgares e mecânicos até o desespero, infinitamente repetidos pela TV, pelo jornalismo, pelos livros didáticos e pelos discursos políticos. Eu citei aqui, estou aqui em mãos com esse livro, Flor do Lácio. Desafio qualquer um desses autores aí, vencedores do prêmio Jabuti, a ler e resolver os exercícios que tem nesse livro aqui. Vamos lá, para ver se realmente vocês sabem. Isso aqui era o tipo de cultura que o Brasil produzia, era o tipo de professor que o Brasil produzia. Né? Citando aqui um exemplo de um livro que eu tenho à mão. No mesmo período, o Brasil sofreu mudanças histórico-culturais avassaladoras, que, sem o testemunho da literatura, não podem se integrar no imaginário coletivo, nem muito menos tornar-se objeto de reflexão. Foram 30 anos de metamorfoses vividas em estado de sono hipnótico, talvez irrecuperáveis para sempre. O tom de certeza definitiva com que qualquer bobagem politicamente correta se apresenta hoje, como o nec plus ultra da inteligência humana, jamais teria se tornado possível sem esse longo período de entorpecimento e de trevas. Essa longa noite da inteligência, ao final da qual estava perdida a simples capacidade de discernir entre o normal e o aberrante, o sensato e o absurdo, a obviedade gritante e o ilogismo impenetrável. 4 de junho de 2012.